A palavra do Senhor diz, em Abacuque 3:17: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo e faz-me andar nos meus lugares altos. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada porque chegou mais uma quarta. Obrigada porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Senhor, queremos ter uma experiência contigo hoje sobrenatural, Senhor. Te entregamos, Pai, tudo que vamos viver aqui. Te entregamos essa palavra, Senhor Jesus, que ela encha e preencha os nossos corações, Pai. Que saiamos daqui transformadas, Senhor Jesus, pelo Teu amor, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade aqui. Levanta uma muralha de fogo sobre este lugar, Senhor. Satanás não tem permissão sobre este lugar. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam aqui, Pai, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Obrigada, Senhor, por tudo que vamos viver aqui. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antigas, milagres esperados, sinais, maravilha. Glória a Deus! Obrigado, Igor! O Igor é um cara ousado, ele é um soldado de guerra. Porque ele nunca diz não, ele fala, tá bom, pastora, tá bom, pastora, eu vou aprender, pastora. Ele me chama de pastora, eu acho tão carinhoso. Eu adoro, pastora. Se um dia ele me chamar de pastora, eu vou ficar preocupada. Lulu. A Lulu é a Gabi. Lulu e Gabi, dá na mesma, né? Tudo igual. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. NVI, a versão. Assim diz o apóstolo Paulo a Timóteo: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil para poder agradar aquele que o alistou. Volta no 3, Lulu. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Então o soldado de Cristo Jesus, ele tem que estar preparado para suportar o quê? Como um bom soldado. Um bom soldado de Cristo Jesus, ele não pode perder tempo com as coisas da vida civil, porque ele tem que agradar aquele que o alistou. E aquele que o alistou é o dono do céu. Ele é o dono das coisas celestiais. As coisas da terra, elas têm que sempre estar submetidas às coisas celestiais. Nós temos que nos preocupar, nos ocupar e investir o nosso tempo nas coisas do céu, nas coisas que verdadeiramente importam para Deus. Nós temos que nos ocupar, nos preocupar, sermos boas soldadas de Cristo, investindo tudo aquilo que há de melhor na nossa vida e no nosso coração, naquele que nos chamou da morte para a vida, aquele que nos resgatou, aquele que nós andávamos sem destino, andávamos soltos pelo mundo, andávamos perdidos, andávamos abatidos. E Ele achou graça em nós. E Ele nos chamou pelo nome. E Ele estabeleceu promessas. Ele estabeleceu aliança. E Ele quer mudar a nossa história. E olha que interessante. O Senhor primeiro me entregou esse versículo, falando do bom soldado de Cristo Jesus. E depois Ele me conduziu ao Antigo Testamento, ao livro do profeta Ageu.
O livro do profeta Ageu, lá no Antigo Testamento, ele só tem 2 capítulos. Ele é um livro bem pequenininho. O profeta Ageu, ele é conhecido como um dos profetas menores do Antigo Testamento. Mas ele não é chamado de profeta menor porque ele tem menos valia. Ele só é caracterizado como um dos profetas menores pelo tamanho da obra que ele deixou para nós. E haja vista que é uma obra pequena, porque são apenas 2 capítulos. Mas pensa a grandiosidade do livro de Ageu. Hoje eu passei o dia meditando no livro de Ageu. E o Senhor falou grandemente ao meu coração. O Senhor trouxe revelações profundas ao meu coração. E eu creio que é isso que o Senhor quer que a gente compartilhe hoje, para que nós possamos receber uma porção nova do céu. Amém? O livro do profeta Ageu, ele é o primeiro livro profético dos tempos do pós-exílio. E aí o Senhor me trouxe à memória aquela pregação, que eu acho que foi, foi ano passado, que eu preguei com o tema Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Que eu trouxe o Salmo 126, que a Bia depois até me mandou uma mensagem para dizer que quando eu disse que ia ser o Salmo 126, ela falou que legal, vai ser uma palavra bem linda, emocionante. E não foi, né, Bia? Foi o contrário, né? E eu não sei se alguém aqui, se vocês já assistiram, se não assistiram, mas só para contextualizar, o Senhor me entregou nessa palavra do Salmo 126, uma reflexão sobre o povo tinha voltado do cativeiro babilônico, o povo tinha saído do exílio, o povo estava retornando para a terra prometida, porém, quando eles chegassem novamente a Jerusalém, quando eles chegassem novamente a Sião, quando eles chegassem novamente à terra prometida, eles iam se deparar com uma terra totalmente desolada e destruída. Porque eles foram levados para o cativeiro babilônico por conta da destruição. E aí a gente conversou muito sobre a questão da nossa autorresponsabilidade. Nós falamos muito sobre a questão da bênção e da maldição, como é importante nós amadurecermos espiritualmente para entender que a bênção vem de Deus, mas que a maldição também vem de Deus. E a maldição vem de Deus para o seu povo, quando o seu povo sai dos caminhos do Senhor e desobedece ao Senhor. Então é nesse contexto que a gente vai continuar falando. É nessas águas que nós vamos continuar mergulhando. Por quê? Porque eu volto a repetir, porque Deus corrige o filho a quem Ele ama. E uma igreja forte, uma igreja extremamente forte, ela é composta por soldados fortes. E soldados fortes, eles são aqueles que são soldados curados. E para que nós sejamos curados, nós precisamos verdadeiramente ter a coragem de todos os dias olhar para dentro de nós mesmos e avaliar quem nós temos sido, quais decisões nós temos tomado e principalmente o que nós temos feito pelo Senhor, para o Senhor e pelas pessoas, para as pessoas. Como nós temos decidido ser igreja aqui na terra. Uma igreja forte é uma igreja curada. Uma igreja forte é uma igreja comprometida com a mensagem da cruz. Uma igreja forte é uma igreja que não negocia a palavra de Deus e nem os valores que estão colocados na palavra de Deus. E olha que interessante, eu particularmente, eu não sabia dessa informação. Que o profeta Ageu tinha sido o primeiro a ser usado profeticamente para o povo do pós-exílio. Porque o livro do profeta Ageu, talvez você nunca tenha lido os 2 capítulos. Eu ia falar o livro todo, né? Mas são 2 capítulos. O livro todo são 2 capítulos. Mas o livro do profeta Ageu é um livro muito conhecido, porque é justamente no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, que tem essa passagem que é famosa. Que Deus fala, minha prata, meu é o ouro, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei a paz. É justamente no livro do profeta Ageu que Deus faz essa aliança com o povo, fala para o povo quem Ele é. Mas o que tem antes dessa promessa? E no domingo agora a gente conversou também sobre os comandos de Deus, sobre as alianças estabelecidas e sobre a nossa obediência ou desobediência, que vai justamente definir se nós vamos viver a aliança de Deus ou não.
O tema de hoje, promessas antigas, milagres esperados. Todas nós aqui temos promessas antigas. Pastora, não estou lembrando de nenhuma promessa antiga, nenhum profeta nunca falou comigo. Então você tem que abrir a Bíblia. Porque a Bíblia tem muita promessa. Desde o livro de Gênesis, no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia. Ali já tem promessa para mim e para você. E cada promessa dessa, dada por Deus às nossas vidas, é um milagre que se espera. Porque o cumprimento da promessa é sempre um grande milagre que acontece na terra. E nós precisamos nos empenhar para conhecer as promessas de Deus, para entender o caráter de Deus, para compreender as alianças de Deus e poder entrar no Santo dos Santos e usufruir de todas essas promessas, de todos esses milagres que nós queremos. Amém? O contexto histórico do livro de Ageu, já falei para vocês, é o período pós-exílio do povo que estava retornando à terra prometida. E é engraçado que o livro de Ageu, ele tem 2 capítulos, e dentro desses 2 capítulos, o profeta Ageu é usado por Deus em 4 momentos. Em 2 capítulos ele é usado por Deus em 4 momentos para falar com o povo de Deus. E gente, olha que interessante. O tema, assim, a ideia principal do livro do profeta Ageu é a reconstrução do templo e a vitória do povo da casa de Davi. Do povo de Deus. Só que aí, pasme, o Senhor começou a desenrolar essa palavra ao meu coração. Eu disse que foi hoje, mas na verdade foi ontem, porque hoje eu já acordei com esse versículo de 2 Timóteo falando ao meu ouvido, e aí eu entendi: Senhor, eu acho que é para eu desenrolar uma pregação com isso, me ajuda. E o que o versículo falava? Que nós somos o quê? Soldadas de Cristo. Não foi isso que o versículo falou? Pasme, igreja. Sabe quantas vezes a expressão Senhor dos Exércitos é citada no livro de Ageu? 14. Nós somos soldadas do Senhor dos Exércitos. E aí Deus me entregou. E aí tudo ficou aliançado. 2 Timóteo ficou conectado com Ageu. E é sobre Ageu que nós vamos conversar um pouquinho. Lulu, Gabi, Ageu capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1 inteiro. E o segundo a gente vai parar na metade, tá? No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês. E eu vou lendo e vou parando, tá? Para fazer algumas observações. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: para aí, Gabi, para lá. Olha isso, esse Josué não é o Josué que entrou na terra prometida, é outro Josué, só para vocês não confundirem, tá? Olha isso, no 2º ano do reinado de Dário, Deus levantou o profeta Ageu para falar a Zorobabel. Zorobabel, ele era governador, então ele era o líder civil daquela época. E ele não falou apenas a Zorobabel, que era o líder civil, ele falou também a Josué, que era o sumo sacerdote, ou seja, o líder religioso daquela época. Então Deus tinha algo a falar, e ele usou o profeta, levantou o profeta para falar com as 2 lideranças constituídas naquela época. Meditem em tudo que eu estou falando. O Senhor vai levantar profetas para falar conosco. Mas se nós não estivermos na presença de Deus e com intimidade com Deus, muitas vezes nós vamos perder aquilo que Deus está falando para a gente, por conta dos nossos orgulhos, por conta da nossa vaidade.
Porque vocês vão ver aí nessa história mais uma vez, e eu quero bater muito nessa tecla com a igreja, porque eu creio que nós somos uma igreja diferenciada. Esse culto das mulheres, eu sei inclusive que muitas mulheres que estão aqui não são exatamente da igreja Gerações, mas não tem problema, nós somos uma igreja só em Cristo Jesus. E eu creio que quem não é das Gerações, mas vem aqui assistir ao culto, você está recebendo uma porção de força para levar para a sua igreja. Porque o Senhor quer uma igreja forte, porque os fins dos tempos estão aí. E eu volto a falar, profeta é aquele que traz o juízo. Profeta é aquele que vai ser levantado para te alertar, para te corrigir, para você ser tratado, para você ser transformado. Mas por quê? Porque é Deus falando através dele. E Deus quer que a gente tenha uma conduta completamente ilibada na presença dele. Sabe por quê, igreja? Porque o Senhor quer nos preparar para sermos o profeta do amanhã. Só que profeta de Deus tem que ser homem curado, tem que ser homem corajoso, tem que ser homem intrépido. Porque não é fácil falar sobre o juízo, falar sobre o pecado, falar sobre a correção. E nós, como seres humanos, o apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o espírito. Se a carne milita contra o espírito, não tenha dúvida, igreja, eu estou falando aqui para mim e para você. O mais difícil, o maior desafio para todos nós é sermos corrigidos. Podem acreditar no que eu estou falando. Você pode até ter mais facilidade para ser corrigido, mas a sua primeira reação vai ser falar não, comigo não, eu não sou isso. Lulu, Gabi, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Para aí, observem que o Senhor dos Exércitos disse através de Ageu: este povo. Por que ele não falou meu povo? Porque este povo era o povo que estava exilado na Babilônia. Não é o povo do cativeiro da Babilônia? Quem era o povo do cativeiro da Babilônia? O povo de Deus, que ficou cativo 70 anos pela desobediência. E aí chega aí, ele não fala meu povo afirma, ele fala este povo afirma, porque Deus continuava a tratar o povo. Porque o povo foi retirado do cativeiro da Babilônia, estava retornando para a terra prometida, estava retornando para viver o milagre tão esperado, a promessa tão esperada. Porém, ele ainda tinha que tirar de dentro dele muitas coisas que estavam afastando eles de Deus. E isso não é a nossa vida? Cara, eu fiquei de cara lendo Ageu. Quantas vezes Deus nos resgatou das Babilônias? Quantas vezes Deus interceptou a nossa história para nos livrar, para nos ajudar, para nos restaurar? E a gente fica como quem sonha. Salmo 126. Quando Deus restaurou nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de canto de alegria. Até em outras nações se dizia lá, 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 lá. Aí passa um pouquinho, pronto. Sinistro, né? Esfria. O problema bate a porta, perde a fé. Está com dificuldade no casamento. O casamento que estava destruído agora está só com dificuldade. Dá chilique, quer separar, agora eu não quero mais. O filho estava perdido, agora o filho pelo menos se assenta à mesa para almoçar em casa, mas ele ainda não está completamente curado. A pessoa fica desestruturada. Deus tira a pessoa do vale da sombra da morte, mas os problemas vão continuar, as dificuldades vão continuar, as guerras vão continuar. E aí na primeira luta que chega, no primeiro desafio que chega, a pessoa quer abandonar a Deus.
A pessoa chega destruída, a igreja abraça, a igreja carrega, as irmãs cuidam, faz curso, tem líder em treinamento, faz formatura, vem para o culto, vem para a Aurora. Acontece uma coisinha ruim, magoei, vou sair da igreja. E pode pegar esses exemplos aí e aplicar na sua vida. Sinistro, né? Mas a gente não pode se conformar com isso. E eu volto a repetir, por isso que a palavra de Deus é a verdade absoluta. E ela é como uma espada que tem que entrar em nós e dividir a gente. Porque a gente não pode se conformar. A gente não pode ver essas repetições de quedas, de desânimo, de desesperança e se conformar. Nós temos que nos levantar como profetas e falar: para aqui acaba tudo isso. Porque eu não vou mais desanimar, eu não vou mais sair da presença de Deus, eu não vou mais esfriar, eu não vou mais amaldiçoar meu casamento, minha família, minha profissão, minha casa. Vocês estão entendendo, igreja? 3, Gabi. O povo afirmou, volta lá, desculpa, Gabi. Deus fala que o povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Vamos entender por que o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. A casa do Senhor aí é o templo. O templo de Salomão, que havia sido construído, ele foi completamente destruído. E aí o povo, voltando já para a terra prometida, voltando para Sião, fala: não é chegado o tempo de reconstruir o templo. O templo, eu quero que vocês entendam isso. Ali está se referindo ao templo de Salomão. Mas nós já estamos vivendo na nova aliança. O templo agora é o quê? Somos nós. Entendam essa passagem que nós estamos lendo, toda essa passagem que nós estamos lendo, aplicando isso no nosso dia a dia, na nossa vida. É como se Deus tirasse, Deus tirou a gente do cativeiro, Deus tirou a gente da destruição, Deus tirou a gente da escravidão, Deus interceptou a nossa história, arrancou a gente daquele lugar maldito que nós estávamos. E quando nós estamos chegando já na terra prometida, estamos já diante do cumprimento da promessa, a gente vira e fala assim: não, mas espera aí, ainda não é tempo de reconstruir o templo. Por quê? Versículo 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Está aí a resposta. O povo voltou, mas o povo estava preocupado com as coisas da terra. O povo estava preocupado com a casa que ia morar, porque as casas de todo mundo tinham sido destruídas. Vocês estão entendendo, igreja? A profundidade dessa palavra. É como se o povo estivesse falando para Deus assim: Deus, a minha vida espiritual, espera um pouquinho, porque agora eu tenho que reconstruir minha vida material. Eu tenho que edificar minha casa novamente. Eu tenho que voltar a trabalhar. Eu tenho que fazer muitas coisas. É como se o povo de Deus estivesse coisificando o seu relacionamento. Mas aí eu quero te perguntar: relacionamento se tem com pessoas e não com coisas. Eu posso me relacionar com essa mesa? Eu posso até elogiar a mesa, falar: nossa, que mesinha bonitinha. Mas eu posso: oh, mesinha linda, você é tão maravilhosa, mesinha maravilhosa, linda. Não, eu posso falar: minha irmã linda, você é maravilhosa, você é a mulher de Deus. E nós temos que nos preocupar com isso. Será que nós não estamos coisificando nossos relacionamentos? Tratando coisas como se elas fossem mais importantes do que o próprio Deus e do que pessoas? É isso que essa passagem está falando. O povo estava falando que era mais importante cuidar, restaurar a vida secular deles do que a vida espiritual com Deus. Só que a gente, quando está dentro da palavra, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sabe que é justamente o contrário. Porque a palavra de Deus fala o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? E sua
E as demais coisas? As pessoas ou as demais coisas? Mas a gente busca primeiro o quê? Reino de Deus e a sua justiça. Versículo 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. 6. Lu, volta lá. Gabi, volta lá no 5. Você pode colocar na versão da minha Bíblia, por favor? Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Ora, eu vou falar, ler, e depois vocês voltam para a NVI nesse mesmo versículo, tá? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que é aplicar o vosso coração aos vossos caminhos? Vai para a NVI, Gabi. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Observe onde foi que você caiu. Observe aonde foi que eu deixei de ser a prioridade para a tua vida. Observe o que você fez, as decisões que você tomou, que te afastaram de mim e te levaram para um cativeiro. E não faça mais isso. Porque se você não for lá para esquadrinhar os caminhos que você decidiu andar e as decisões que você tomou diante da presença do Senhor, coisificando os seus relacionamentos, vocês vão continuar caindo. Porque enquanto a gente não reconhecer o que é que nos tira da presença de Deus, enquanto a gente não reconhecer o que é mais importante até do que muitas vezes a presença de Deus para a nossa vida, nós vamos continuar caindo. Enquanto a gente não reconhecer que nós temos dificuldade de nos humilhar na presença de Deus, nós vamos continuar soberbos e arrogantes. Enquanto nós não reconhecermos que nós somos vaidosos, nós vamos continuar agindo com vaidade. Enquanto nós não reconhecermos que temos dificuldade para perdoar, nós vamos continuar não perdoando. E o Senhor está sendo muito claro: veja aonde os seus caminhos o levaram. Observe por que você parou no cativeiro, por que você parou no exílio, o que é que você fez, quais decisões você tomou que te afastaram da casa de Deus, te afastaram da presença de Deus. Aplique o seu coração nisso, medite. Faça uma retrospectiva. Se reconheça. Se examine. Aí você pode estar falando assim: pastora, mas eu não estou no exílio, eu não fui para o exílio. Por isso que a gente tem que aplicar a palavra de Deus que está sendo liberada sobre a nossa vida, na nossa contextualização atual, da nossa vida atual. Você pode estar na igreja, mas você pode não estar na igreja. Entende o que eu estou falando? Você pode estar casada, mas você pode não estar casada. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Você pode ter recebido de Deus uma bênção, de ter uma profissão, e você pode não estar nessa profissão. Se você era uma pessoa murmuradora, se você não reconhecer que você era murmuradora, qualquer coisa que acontecer na sua vida hoje, você vai murmurar. Aplique o seu coração nos seus caminhos, tanto nos erros quanto nos acertos. Isso que eu fazia me levava para um lugar ruim, mas isso que eu estou fazendo agora, que Jesus me ensinou, está me levando para um lugar bom. Eu tenho que analisar meu comportamento, eu tenho que analisar meu pensamento, eu tenho que aplicar o meu coração no meu caminho, para eu não me apartar do caminho do Senhor, para eu permanecer com o Senhor, para o Senhor continuar sendo a fonte da minha vida, a minha prioridade. Igreja, vamos ser muito sinceros. Se a gente não for sincero na casa do Pai, com Jesus, a gente não vai ser sincero em nada. Como é fácil se distrair da presença de Deus.
Domingo a gente foi almoçar, né, Lu? A Lu e o Vitor passaram acho que uns 15 dias, 14 dias fora, né? E eu e a Lu estávamos conversando sobre isso. A gente vive essa rotina da igreja, da família de Cristo, cultos, cursos, Aurora, 559, uma ligando para a outra, reunião da liderança, consagração. A gente vive, a gente é um povo só. A gente pregou sobre isso domingo, a gente anda em unidade. Aí a gente viaja para descansar. Isso é bênção? Lógico que é. Mas eu e a Lu, a gente ficou conversando sobre isso. Parece que a gente viaja e a gente deixa Jesus aqui. Vocês estão entendendo, igreja? Porque às vezes, no dia a dia, a gente acorda às 5 horas da manhã para orar. Glória a Deus por isso. Tem gente que acorda às 3, tem gente que acorda às 6. Não estou falando de horário. Estou falando de vida com Deus. Aí a gente viaja de férias. Já repararam o tanto que é difícil manter o nosso devocional nas férias? Aplicar o coração nos caminhos. O Senhor tem que ser a nossa prioridade absoluta em qualquer dia da semana, em qualquer mês do ano. Ele tem que ser o grande amor da nossa vida. Enquanto nós não entendermos que Jesus tem que ser mais importante do que o ar que nós respiramos, a gente vai tirar férias de Jesus, sim. E aí isso vai nos distrair. E aí quando a gente vê, a gente já está mais preocupado com as coisas civis do que com as coisas espirituais. A gente já está mais preocupado com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Vocês estão entendendo, igreja? Vamos lá. 6. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar em uma bolsa furada. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele repete. O que ele está falando aqui? Cara, vocês estão trabalhando e parece que não rompe. Vocês estão semeando, mas parece que estão colhendo pouco. Parece que tudo que vocês ganham vão para uma bolsa furada, que tudo cai. Por quê? Porque ele está tentando alertar o povo. Será que vocês estão me priorizando? Porque Deus é o Deus que está acima de todas as coisas. Nessa passagem de Ageu, Deus fala muito de semeadura. A gente vai chegar lá. E sabe o que Deus está falando para o povo? Deixa eu te falar, meu filho. Para você que semeia, você precisa, sobretudo, de mim. Porque quem vai fazer chover na terra sou eu. E quem dá a terra para a terra, também sou eu. Tudo vem de Deus. Tudo é Deus. Existe uma parte que é nossa? Lógico, estamos estudando, estamos meditando, estamos nos esforçando para entender a parte que é nossa. Mas a primeira parte que é nossa é amar a Deus sobre todas as coisas, é fazer dele a nossa prioridade. 8. Subam ao monte, tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. O Senhor está falando aí do templo, tá? O Senhor está falando, reconstrua o templo. Faça um novo templo. Por que a importância de fazer um novo templo? Agora vamos entender templo na literalidade da palavra templo, igreja. Essa passagem aqui, ela derruba todos aqueles filisteus que falam que não precisa ser igreja. Porque se a gente olhar de Gênesis a Apocalipse, Mari, quando Moisés tirou o povo do Egito, o que o povo levava consigo? O tabernáculo móvel. O que era o tabernáculo? A igreja. O povo ficou cativo 70 anos na Babilônia. Quando o povo retorna, o que Deus fala? Primeiro profeta levantado para falar com o povo. O que o profeta fala, Débora? Reconstrua o templo. Reconstrua a igreja. Reconstrua a minha casa. Eu agora estou indo na literalidade da palavra. E Deus falou, vai lá, pega madeira, construa minha casa, para que eu me alegre e nela
seja glorificado. Tem que ser igreja. A casa de Deus é a casa do Pai. É na casa de Deus que nós aprendemos a ser irmãos em Cristo. Ninguém é igreja dentro de casa. A parte que você faz em casa, que é o seu secreto com Deus, ela é fundamental. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei daquela frase que o Rodrigo sempre fala e que eu nunca sei de quem é, que perguntam para essa pessoa que é muito famosa, o que é mais importante? Orar ou ler a palavra? Aí a pessoa responde, pode um pássaro voar só com uma asa, não é um negócio desse? Ou seja, é tudo igual, né? Pois é. É exatamente isso aí. Eu sou a igreja. Sim, você é a igreja se você estiver na igreja. O seu secreto é uma arma poderosíssima que você tem para vencer suas guerras. Mas até o seu secreto, e eu vou ser ousada agora, até o seu secreto vai depender da igreja. Se você não for igreja, não tem secreto. Sabe por quê? Porque o seu secreto, sem igreja, não vai acatar os princípios do Senhor. Olha a preocupação de Deus. Construa o meu templo, reconstrua o templo, reconstrua o templo. Versículo 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu fiz, declara o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Isso é o egoísmo do homem. O que Deus está falando para eles? Vocês estão tão preocupados com a vida pessoal de vocês, que vocês estão esquecendo da vida da comunidade. Vocês estão esquecendo de ser igreja. Vocês estão esquecendo uns dos outros. Vocês estão preocupados só com a história de vocês. Mas o próprio Jesus fala que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então só há sentido da nossa vida em Cristo se nós estivermos dispostos a dar a nossa vida em resgate de muitos. Só que se eu olhar só para o meu umbigo, eu não vou conseguir resgatar ninguém. Porque eu vou ficar o tempo todo querendo ser resgatada por Deus. Eu vou ficar o tempo todo querendo ser beneficiada. Mas o evangelho da cruz não é o evangelho que eu sou beneficiada, é o evangelho que eu beneficio. Aí acontece o milagre. Porque enquanto eu cuido das coisas de Deus, enquanto eu cuido das coisas do alto, enquanto eu estou preocupado em apresentar Jesus para pessoas, enquanto eu estou preocupado em carregar a marca de pessoas, enquanto eu estou chorando a dor do outro, enquanto eu estou comemorando a vitória do outro, aí, cara, o Senhor entra dentro da minha casa, entra dentro da minha vida, faz um mover na minha história e transforma todas as coisas. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, vocês podem observar, eles foram chamados para um propósito. E o propósito era sempre algo com multidão. Para pensar nisso. Não é sobre eu e a Talita. Não é apenas eu para a Talita. É para multidão. É de geração em geração para multidões. Para nós ganharmos a terra para Jesus. Para nós vermos muitas pessoas indo morar no céu. E isso que Deus está falando aí. Será que nós não estamos tão preocupados em reconstruir coisas que não fazem sentido? E estamos esquecendo de reconstruir aquilo que verdadeiramente importa? O que verdadeiramente importa para Deus é reconstruir nosso relacionamento com Ele em primeiro lugar. É reconstruir a nossa casa. Deixa eu te falar, mulher. Nenhum emprego, nenhum salário, nada, nenhuma conta que você tenha para pagar, nada, nunca vai ser mais importante do que o seu relacionamento com Deus e com a sua família. É sobre essas coisas que você tem que reconstruir. Todos os dias. E aí depois dessa reconstrução, se dedicando a essa reconstrução, se dedicando a esse templo do Senhor, se dedicando a ter um relacionamento com Deus na intimidade, sendo o templo de Jesus aqui na terra,
aí as demais coisas vão ser acrescentadas. O Senhor tem falado muito comigo algo. O Senhor tem me usado como profeta para algumas pessoas aqui da igreja que trabalham muito, e o Senhor tem... Já foram para 3 pessoas. O Senhor mandou entregar para elas a seguinte palavra, que está lá na Bíblia: peça e te darei as nações como herança. Sabe qual é o milagre? É Deus te dar as nações por herança e você trabalhar menos do que você trabalhava. Sabe para quê? Para você ter mais tempo para Jesus e para a sua casa do que você tinha antes. Versículo 10, Gabi. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Foi o que eu falei agora há pouco. Você pode semear o tanto que for, você pode lançar a semente no solo, você pode arar a terra, você pode passar o trator para movimentar a terra, você pode investir o teu dinheiro para comprar a melhor semente. Se você não consagrar os teus planos ao Senhor e não buscar o Senhor de todo o teu coração, e você não estiver comprometido com o Senhor, o céu vai reter o orvalho, não vai nem ter chuva, a semente vai morrer. Porque todo milagre que tem sobre a sua vida, ele está atrelado à sua entrega. Não tenha dúvida disso. Você quer milagre? Então se entregue. Você quer milagre? Então morra para Cristo, com Cristo. Você quer milagre? Morra para o outro viver. Você quer viver promessa? Cumpra os princípios de Deus. Você quer viver promessa? Seja obediente a Deus. Senão, o orvalho vai reter, a terra vai deixar de dar o fruto. Não é sobre nós, igreja. É sobre Deus, que fez os céus e a terra. E nós temos que aprender a entender isso do fundo do nosso coração, com todo o nosso entendimento. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, quando a gente aplica o nosso coração nos caminhos do Senhor, todas as coisas começam a dar certo. Todas as coisas começam a ser transformadas. A vida vai ficar perfeita? Vai não. E eu cheguei à conclusão hoje, por que a vida não fica perfeita? Sabe por que a vida não fica perfeita? Justamente pelo que eu falei aqui logo no início da pregação. Porque se ficar perfeita demais, a gente vai desviar, vai afastar do Senhor. Ele tem que ficar botando a gente no ralo grosso todo dia, Alcione. Todo dia, Ana Cláudia. Todo dia, todo dia, todo dia. Tem que ficar ralando a gente, tem que ficar ralando a gente. Porque senão, a gente vai achar que as coisas que a gente conquistou são mais importantes do que Deus. Essa que é a verdade, igreja. 11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que mais a terra produz. Bem como os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Lógico, eles não estavam no caminho certo. O Senhor falou, vocês fizeram tudo errado. Parei a prosperidade na vida de vocês. 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Gente, o líder civil da época e o líder religioso da época, eles acreditaram no profeta. Eles aceitaram a correção do profeta. E aí o povo todo também aceitou a correção do profeta. E aí colocou assim: e o povo temeu ao Senhor. A gente precisa temer ao Senhor. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Deus é o Deus da bênção. Repito isso e eu vou repetir todos os dias, até Jesus me buscar ou até Jesus voltar. O povo de Deus tem que entender o conceito de bênção e de maldição e parar de ficar jogando na conta de capeta. Se você é povo de Deus e você está em desobediência com Deus, a maldição vai vir sobre a sua vida. E não é capeta não. E se você não temer ao Senhor, você vai desobedecer. Se você receber a palavra de Deus e falar: não é bem assim, está exagerando. Não foi bem isso que quis dizer. Não, eu vivo no tempo da graça. Vivo no tempo da graça. É a hipergraça. O preço já foi pago. Agora eu posso fazer o que eu quiser, posso andar como eu quiser.
Isso é desobediência. Isso é falta de temor ao Senhor. Isso é querer comandar a própria vida e tirar a vida das mãos do Senhor. É isso, sabe, igreja? Nós temos que aplicar o nosso coração ao caminho que nós temos andado. Nós temos que esquadrinhar os nossos caminhos. Nós temos que ver o que nós temos feito diariamente. Todas as nossas condutas, elas estão passando pelo crivo do Senhor? Porque aqui só vejo mulher santa. Mulher santa tem conduta de mulher santa. É guerra. É até o fim. Por isso que lá em Timóteo fala: seja um bom soldado de Cristo e suporte o quê? Os sofrimentos. Pregação de cruz não é oba-oba não, não é Disney não. Pregação de cruz é morrer todo dia, para que a gente possa viver para Cristo todo dia. Amém? 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, e governador de Judá, de Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. 15. No 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Meu Deus. Esse era o povo que tinha sido liberto do cativeiro. Sabe por que eles saíram do cativeiro? Porque Deus tinha dado uma promessa. Tinha estabelecido uma aliança. Aí Neemias, outro profeta, entrou na brecha intercessória pelo povo. Confessou o pecado do povo para Deus e falou: Deus, o tempo já cessou. O Senhor tinha falado sobre o tempo que o povo ficaria no cativeiro. Deus foi lá, libertou o povo voltou para a terra prometida, e ao chegar à terra prometida, mais uma vez, o povo se distraiu. Quando vai para o capítulo 2, do livro de Ageu, Deus continua falando com o povo. Coloca lá 2:1, Gabi. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês vê esta casa no seu primeiro esplendor? Comparado a ela, não é como nada o que vocês veem agora? 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, eles virão para o desejado de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Para lá no 7. Sabe por que Deus falou isso com o povo? Porque muitos daqueles que saíram do cativeiro, eles tinham visto o templo de Salomão. E o templo de Salomão foi uma das construções mais suntuosas que já existiu. E agora o povo tinha voltado para uma nação que estava destruída, onde eles estavam tendo que reconstruir todas as coisas. E o templo que estava sendo construído agora não chegava aos pés do templo de Salomão. Mas sabe o que Deus está falando para a gente através dessa passagem aí? Ei, eu não estou olhando aquilo que está fora. Eu estou olhando o que está dentro. Coragem, vai para cima, trabalhe, lute, vai para a guerra. Eu não estou olhando para as circunstâncias da tua vida, eu estou olhando para as promessas que eu te fiz. Que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que é capaz de nos perdoar tanto assim?
E o que nós temos feito com esse Deus tão maravilhoso e amoroso? Nós temos de fato colocado Ele em um lugar de suprema honra, como Ele tem que estar? Será que nós temos nos dedicado à construção do templo que somos nós? Será que nós temos nos dedicado à construção do nosso relacionamento com Ele? Será que nós temos nos dedicado à construção das pontes que vão nos levar à restauração em todas as áreas da nossa vida? Que amor é esse que não desiste de nos amar? Que amor é esse que não desiste de nos amparar? Que amor é esse que não desiste de nos acolher? Que mensagem é essa de cruz? Porque Ele morreu para nos dar vida. Ele morreu não apenas para nos dar vida aqui na terra. A mensagem é que Ele morreu para nos dar vida no céu. E se a nossa vida na terra não for um presságio do que nós vamos viver no céu, tem alguma coisa errada. Será que nós não estamos distraídos, priorizando coisas que não têm que ser priorizadas e tirando Deus do lugar que Ele tem que estar na nossa vida? É uma palavra dura, mas é porque essa palavra tem que mexer com a gente tem que questionar isso, a gente tem que amar a Deus. A gente não pode amar coisas, a gente não pode amar pessoas mais do que a gente ama a Deus. Quais são os templos que estão destruídos da nossa vida? Quais são os templos que em 2024 não foram reconstruídos na nossa história? Quais são as desculpas que nós estamos dando? Nós temos que nos dedicar 100% a esse Jesus que é lindo, que é maravilhoso. Eu não sei vocês, mas a cada dia que passa eu me impressiono mais com o amor desse Jesus pela minha vida. Porque quando eu vou para o meu secreto, eu falo: Senhor, como que Tu podes me amar desse tanto? Como que o Senhor pode me dar tanto? Como que o Senhor pode ter feito tanto na minha vida? Porque o Senhor conhece as entranhas do meu ser. O Senhor sabe cada pensamento. O Senhor sabe meus desafios. Mas Ele não desiste de nós. Agora nós temos que lutar para não desistir dEle. Ele não pode ser o segundo, o terceiro, o quarto pensamento. Ele tem que ser o primeiro e único pensamento. Pensar em Jesus tem que fazer nosso coração aquecer. A possibilidade de ficar face a face com Jesus tem que ser o ponto mais alto na nossa história, da nossa vida. 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Por que Deus estava falando isso? Porque Ele conhecia o coração do povo. O povo estava preocupado em fazer um templo igual ao de Salomão. Mas o véu se rasgou. O que verdadeiramente tem valor é a presença de Deus na nossa vida. E Deus aí está falando para o povo: deixa eu te falar, meu povo, a prata e o ouro me pertencem. Se eu quisesse um templo melhor do que o de Salomão, eu faria chover prata e ouro na terra. Mas o que o Senhor quer? Versículo 9. Ele quer que a glória do novo templo seja maior do que a do antigo. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, o lugar do segundo templo, Ele vai estabelecer a paz, declara o Senhor dos Exércitos. E o que é a paz? A paz é aquilo que excede todo entendimento. Deixa eu te falar, você pode morar na maior mansão dessa cidade, mas se não tiver paz, vai ser um lugar solitário, escuro, triste, destruído. Pode ter os mármores mais caros adornando a casa, se não tiver paz, esses mármores vão parecer caixões fúnebres de enterro.
nem você consegue ficar dentro. Você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar realizando até um sonho seu, secular, um sonho de profissão, um sonho de família. Mas se não tiver Deus, não vai ter a paz que excede todo entendimento. E o que é a paz de Deus que excede todo entendimento? É a paz que você sente independente das circunstâncias. É alegria. Se você ainda não sente essa paz em meio à guerra, você tem que buscar mais, você tem que se entregar mais, você tem que jejuar mais, você tem que amar mais, porque a glória do segundo tempo tem que ser maior do que a primeira. O que nós vivemos em 2024 foi bom, agora em 2025 a glória tem que ser maior do que foi em 2024. Se eu fiz alguma coisa em 2024, agora eu tenho que fazer mais em 2025. Se eu mergulhei 500 metros com Jesus em 2024, eu tenho que mergulhar 1.500 metros com Jesus em 2025. Se eu perdoei 10 em 2024, eu tenho que perdoar 100 em 2025, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira casa, e neste lugar Ele estabelecerá a paz na nossa vida. E a paz de Deus é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Nada que a gente conquiste, nada é melhor e mais prazeroso do que sentir a paz de Deus, que excede todo entendimento da nossa vida. Pode vir a notícia que for, pode vir o diagnóstico que for, pode vir a guerra que for, eu me posiciono como uma soldada de Cristo e eu marcho sentindo a paz que excede todo entendimento, porque eu sou imparável, porque nada me para, porque eu amo a Deus de todo o meu coração e eu quero Ele para a minha vida toda. Amém. É isso. Ser soldado de Cristo é isso. Como é que suporta sofrimento? Com a paz que excede todo o entendimento. Como é que passa pela prova? Com a paz que excede todo o entendimento. Por que a gente não sente medo na hora da guerra? Porque nós temos a paz que excede todo o entendimento. Eu cheguei de viagem. E o inferno não tira férias. Alguém aqui sabia disso? Você pode sair de férias, mas o capeta não sai. O inferno não fecha. Glória a Deus que o céu também não fecha, né? E aí, nós chegamos de viagem, foram 6 dias de paz. Gente, Deus preparou um lugar, né, Lu? Que nem Wi-Fi direito. Só tinha dentro da casa, né? Se eu fosse lá no cavalinho, perdia o sinal, né? Até do celular a gente desconectou. E tenho testemunhas disso. Até hoje deve ter 777 mensagens para eu responder. Tenha paz, irmã. Vai chegar a hora que eu vou responder em nome de Jesus. Mas foi botar o pé em Brasília, misericórdia. Quase que eu falei, Jesus, vou voltar para lá. Vou andar a cavalo. Vou voltar lá para a fazenda e vou ficar lá com os cavalinhos. E aí eu acionei minha irmã, né? Mas eu estou tão feliz, Beta. Porque eu tenho vivido o que eu tenho pregado, né? Eu só mandava para minha irmã assim, Beta, isso. Aí eu mesmo escrevi assim, ó, kkkk, mas eu não vou parar. Não foi, Beta? Aí passava 2 horas, eu mandava para ela, Beta, porque aí ela vai orando, né? Porque quando a gente é a igreja, né? Deus levanta os irmãos para orar pela gente, né? Aí passava 2 horas, eu, Beta, isso. Aí eu colocava, kkkk, mas eu não vou parar. Sou imparável. Foram lutas, né, Beta? Guerra, né? Para a honra e glória do Senhor. Eu não me abalei nem um trisco. Porque eu decido não abrir mão das minhas promessas. Eu decido não deixar de crer
nos milagres que Deus já me prometeu. Eu decido caminhar com Cristo. Eu decido não apenas caminhar, mas eu decido viver a palavra de Deus completamente na minha vida e na minha história. Porque eu decido que a glória do meu amanhã vai ser sempre maior do que a glória do meu hoje. E que eu viverei em paz. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, seja a guerra que for, a dor que pode até vir. Eu estou ficando com raiva até de dor. Eu estou com tanta raiva de dor que eu já falei até para Jesus, nem para tirar sangue mais agora eu vou reclamar. Porque eu vivo na paz, que excede todo entendimento. Ame a Jesus. Seja igreja. Aplique o seu coração em todos os seus caminhos. E creia, não abra mão de nenhum milagre que Deus te prometeu e de nenhuma promessa que Deus te fez. Porque a glória do que há de vir, se você estiver reto com o Senhor, vai ser sempre maior do que a glória do que já teve. Amém? Fica de pé, por favor. Abre as suas mãos. Vocês também, liderança. Eu declaro, em nome de Jesus, que nenhuma de nós seremos mais as mesmas. Eu declaro em nome de Jesus que cada palavra que foi lançada sobre a vida de cada mulher que está aqui, não foi lançada pelo homem, mas foi lançada pelo próprio Deus na vida de vocês. Eu declaro que vocês hoje foram equipadas para que em 2025 vocês possam usufruir e receber todos os milagres antigos e todas as promessas esperadas. Quanto a vocês, liderança amada, eu declaro sobre a vida de cada uma de vocês um novo tempo sobre a vida de vocês, no chamado de vocês. Eu declaro que o Senhor derramará em 2025 mais intrepidez, mais ousadia. Eu declaro que vocês serão imparáveis, que a paz que excede todo entendimento se manifestará nos seus corações e nas suas vidas. Eu declaro que os olhos de vocês estão ganhando hoje uma nova visão. Para toda a igreja, abra o olho, igreja. Coloca a mão nos seus olhos, pode colocar. Eu declaro que o Senhor está entregando hoje uma nova visão para cada mulher que está aqui. Agora coloque a mão nos seus ouvidos. Eu declaro que o Senhor está destravando o seu ouvido para o mundo espiritual hoje, nesta noite. Coloque a mão no seu coração. Eu declaro que o Senhor está nos dando novos corações nessa noite. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Eu sei que tudo está difícil. Você não pode parar. Você não pode parar. Eu sei que tudo está difícil. Deus está mandando eu te dizer que a glória dessa última casa